João no capítulo 15, versículo 3. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que aqueles discípulos ouviram de Jesus, segundo aqui o próprio Jesus, operou uma limpeza espiritual neles. A palavra que Jesus proferiu em seu ministério durante aqueles 3 anos que ele caminhou com os discípulos, na medida que ele caminhava com os discípulos e falava, e aqueles discípulos davam ouvido ao que ele falava e continuavam com ele, aquela palavra então ia limpando, renovando aqueles discípulos. E não mudou essa história. A história continua a mesma. Essa palavra registrada aqui, essa palavra registrada no Evangelho, essa palavra que foi proferida por Jesus, ela tem o poder extraordinário de limpar o interior humano. Limpa. Se você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você vai ver escrito lá assim: e aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. As pessoas são as mesmas, com as mesmas aparências, com os mesmos trajes, vivendo nos mesmos lugares, mas a palavra, ela opera uma mudança interior, e ela deixa de ser de uma determinada forma, ter determinadas características emocionais, determinadas características temperamentais, e é transformado em uma nova criatura, com outras características emocionais e temperamentais. E o que opera isso? A palavra. Somente a palavra. Não adianta você fazer a peregrinação lá na Espanha, como é que fala aquela... caminho de Compostela, me parece. Não adianta você fazer o caminho de Trindade, nem o caminho de Aparecida. Não adianta você... A única coisa que pode transformar uma pessoa é a palavra de Jesus. É a revelação que Jesus trouxe quando ele veio diretamente do céu, com palavras de vida para os homens. Essa palavra, ela muda, ela transforma o interior do homem. Quando ele aceita Jesus, ele precisa de aceitar a palavra de Jesus. Não é possível você, por exemplo, aceitar a minha pessoa sem aceitar o que eu penso. Você só aceita a minha pessoa se você aceitar o que eu penso. Se você rejeita o que eu penso e o que eu falo e a minha maneira de viver, então você não tem como me aceitar. Com Jesus se dá da mesma forma. Se você não concorda com o Evangelho, se você não concorda com a palavra, se você não concorda com essa história de pecado, de perdão de pecado, de juízo eterno, se você não concorda com esse negócio de igreja, se você não concorda com esse negócio de eu venci o mundo, a amizade do mundo é inimiga de Deus, se você não concorda com essas coisas que caracterizam o perfil das palavras de Jesus, como é que você aceita Jesus?
Só é possível aceitar Jesus se você concorda com o que ele pensa. Só é possível aceitar a Jesus se você endossa o que ele fala, se você aceita o que ele prega. Senão, não tem como aceitar Jesus. Mas existem pessoas que querem se relacionar com Deus dentro dos mesmos parâmetros, da mesma relatividade com a qual ela se relaciona entre os homens. Existem muitas pessoas que querem olhar Deus com os mesmos olhos que elas olham os homens. E pensam, e têm certeza que tem comunhão com Jesus, sem aceitar todas as coisas que ele declara. Hoje em dia é muito comum esse tipo. Pessoas que acham, que têm certeza, aliás, que têm uma comunhão perfeita com Jesus, que estão em perfeita comunhão com Jesus, que se Jesus voltar amanhã, estarão com certeza lá na primeira cadeira lá da fila do reino dos céus, sem aceitar as palavras de Jesus, sem concordar com as afirmações de Jesus, rejeitando o que Jesus afirmou, ou tentando dar um sentido diferente para aquilo que está claro, que está óbvio. Mas as pessoas, às vezes, elas tentam dar um sentido diferente para as palavras que não precisam nem de interpretação, são palavras diretas. É o que mais se vê nas religiões, nas igrejas, protestantes inclusive, pessoas interpretando, entre aspas, coisas que estão numa linguagem direta, clara e objetiva, mas não querem entender a coisa do jeito que é, mas têm certeza que estão em plena comunhão com Deus, mesmo sem aceitar o que ele diz, mesmo sem aceitar o que ele pensa, mesmo sem concordar com o que ele afirma ser. Certo, irmãos? Complicado, não é? Aqui tudo bem, funciona. Eu fico estudando, às vezes, através de televisão, através de internet, através até mesmo de visitas no local, essas novas tendências religiosas da nossa cultura religiosa, as novas pregações, as novas lideranças, comportamento das pessoas. E a gente vê que isso, para a condição humana, para a relação humana, parece que é aceitável. As pessoas interpretam cada uma de uma maneira aquilo que está escrito, inventam, as pessoas usam a criatividade para criar situações e mirabolantes e estabelecer coisas extraordinárias que somente uma mente maligna, satânica poderia imaginar, e tem milhares e milhares e milhares de adeptos. E quando você vai comparar o que está acontecendo ali com o que está escrito aqui, você fala: meu Deus, mas o que é isso? Isso não deveria chamar-se cristianismo, porque é tão diferente do princípio básico do cristianismo. Mas as pessoas não ligam. Tendo uma música bonita, que emociona, e um pregador eloquente, ou envolvente, e se tiver alguém expulsando demônio, aí acabou. Aí é só alegria. Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia,
No mundo espiritual, não é assim não. No mundo espiritual não acontece desse jeito não. Para o mundo espiritual, somente o que Jesus fez, somente o que Jesus falou, tem eficácia contra o pecado e as consequências do pecado. Quem questiona a palavra, na verdade, não está conseguindo aceitar a Jesus. Porque quem consegue, ou quem conseguiu aceitar a Jesus, aceita a palavra. Agora quem questiona a palavra, quem questiona o Evangelho, quem questiona a palavra de Jesus, é porque não está conseguindo aceitá-la. E isso no mundo espiritual é um problema muito grande. Porque se não aceitar a palavra, não aceita Jesus. E se não aceitar Jesus, essa transformação, ela não se dá, ela não se processa. Essa transformação, ela não acontece. Tem muita gente que não aceita a palavra, que não aceita Jesus no meio da igreja, e ela vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali, mas chega uma hora que a carne dela não suporta. Chega uma hora que a carne da pessoa não tolera, e aí ela começa a ver defeito no Márcio. Porque a voz daquele cantor é muito bonita e ela me incomoda. E ela começa a ver defeito na cor da parede. Aquela parede podia ter uma faixinha azul. Mas é a carne que não tolera mais, porque ela não foi transformada, ela não foi. O que a pessoa está querendo mesmo não está na igreja. Ela não foi transformada, porque só a verdade, só a palavra é que transforma. Só quem aceita Jesus é que experimenta a transformação. Não adianta nada ser religioso, não adianta nada. Se a palavra não transformar, não existe mudança de vida. E a pessoa pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos dentro da igreja. Vai chegar uma hora que a carne dela vai se manifestar. Vai se manifestar. E aí ela vai ter aquele negócio: porque está chovendo, eu não sei se eu devo ir, se eu devo ficar. Porque é aquele negócio, a pessoa perde a paixão. A pessoa perde a liga. A pessoa perde a graça, esfria. Mas você sabe o que é isso? É porque a palavra não conseguiu trabalhar. Porque quando a pessoa dá lugar, quando a pessoa aceita Jesus, ela está cada dia mais envolvida, ela está cada dia mais fundamentada nos princípios da igreja, ela é cada dia mais importante, ela tem cada dia mais ocupação, ela tem cada dia mais desenvoltura no meio da igreja. Quando a palavra de Deus consegue entrar, quando a pessoa aceita Jesus, acontece isso que nós lemos aqui em João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho vos falado. E aí a pessoa, ela cresce. E se você ler o versículo 1 e o versículo 2 desse mesmo João 15, fala que aquele que não dá fruto será cortado, mas aquele que dá fruto, Deus limpa para que produza mais. Por isso não para, começa e não termina nunca. Deus vai sempre limpando através da palavra, e a pessoa vai se renovando, vai se alegrando, vai crescendo, vai se envolvendo, vai amando a igreja, vai sendo amado pela igreja. E Deus continua trabalhando e continua operando. E essa pessoa continua se envolvendo, continua gostando da coisa, continua crescendo.
Porque a palavra limpa aquele que aceita a palavra. Agora aquele que não aceita a palavra, não tem como a palavra trabalhar em favor dele. Não adianta aparência. Não adianta você pensar, eu não concordo com isso. Então me mostra a sua evolução. Me mostra o seu fruto. Para mim não, mostra para Deus. Eu não concordo com isso. Você não concorda com isso, mas isso é o Evangelho. Se você não concorda com o Evangelho, é porque você não está tendo dificuldade para aceitar Jesus. Você não está conseguindo aceitar Jesus. Aí fica procurando meios alternativos, fica procurando interpretar a palavra de Deus, como eu disse, e mudar o sentido da coisa, mas não tem efeito no mundo espiritual. Eu quero ver no mundo espiritual como é que anda as reações da sua vida. Se você tem amado a igreja, se você tem trabalhado para o crescimento da igreja, se você tem amado Jesus, se você tem amado a palavra, se a palavra tem crescido na sua vida, se o testemunho das pessoas a seu respeito tem aumentado, se você tem se envolvido cada dia mais com o Evangelho, com as coisas de Deus, se você conhece hoje mais do que você conhecia a semana passada da palavra de Deus, se a sua oração tem alcançado mais espaços espirituais do que alcançava a semana passada, eu quero ver se você está tendo crescimento, porque se você está tendo crescimento, é porque Deus está te aprovando. Agora, se você não está tendo crescimento, porque você acha isso, isso e isso, o que você acha não tem efeito no mundo espiritual. Somente o que Jesus fez e falou. Por isso que eu falo, como é bom poder cantar bonito igual o Márcio, depois ter que pregar essas coisas que nem eu prego aqui. Podia estar falando de outra forma para você, podia estar dizendo, olha, a irmã Keila está orando ali, mas ela vai chegar aqui, vai ter milagre, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e todo mundo que passar na porta dessa igreja vai para o céu. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Somente o que Jesus fez e falou tem eficácia contra o pecado. Se você não concorda com o que Jesus fez, não precisa concordar comigo, irmão, não concorde comigo, mas leia a sua Bíblia e veja se eu tenho razão ou se eu estou enganado naquilo que eu consigo retirar daqui. E procure retirar você mesmo alguma coisa daqui, se Deus te der graça de conseguir isso. Se você concordar com Jesus, então você aceita Jesus. Se você não concordar com a palavra de Jesus, é porque você está tendo dificuldade para aceitar Jesus. Você não está conseguindo aceitar Jesus. Porque quem aceita a palavra de Jesus, aceita Jesus. Quem não aceita a palavra de Jesus, não aceita Jesus. Quem está questionando a palavra é porque não está conseguindo aceitá-la. E eu estou dizendo isso não é para criticar, não é para condenar, não é para julgar, não é para jogar ninguém no inferno. Eu estou dizendo isso para dizer para você que aqui tem uma capacitação por parte do Espírito Santo de Deus, que é capaz de mudar essa história na sua vida. Se você quiser, nessa noite, o Espírito Santo pode alterar essa situação na sua realidade. Ele pode quebrar essa dificuldade. Ele pode abrir uma porta extraordinária para você e te levar a aceitar a Jesus nessa noite mesmo. Ela pode fazer um quebrantamento na sua carne, pode operar uma transformação no seu ser, porque Ele tem feito isso. Ele tem feito isso desde 2000 anos atrás. Ele morreu na cruz, foi justamente para isso, para transportar pessoas do reino das trevas para o reino da luz. E o poder de Deus pode transformar a natureza de uma pessoa. O poder de Deus pode transformar completamente a natureza de uma pessoa, de um ser humano. Eu convivo pessoalmente e socialmente com todo tipo de problema. Problemas meus,
problemas de filhos meus, problemas de amigos meus, problemas de crentes da igreja. E eu tenho um negócio muito firme aqui na minha mente. Se Jesus curou cego de nascença, se Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, se Jesus acalmou tempestade, se Jesus multiplicou pães, Jesus pode mudar a natureza de um ser humano. Eu tenho isso aqui na minha mente. É isso que me motiva. Eu não desanimo com ninguém. Eu não acho que nada é impossível. Quem cura cego de nascença pode mudar a natureza de um homossexual, pode mudar a natureza de um ladrão que queira ser mudado, pode mudar qualquer tipo de situação na face da terra. A ansiedade, a inquietação, o nervosismo, o ímpeto da carne. Somos carnais. Não é verdade? A impaciência, a violência, as reações violentas fazem parte da natureza humana, natureza carnal, assim como os traumas, os complexos. Sim ou não? As maldições que acompanham as pessoas quando nascem, já nascem amaldiçoadas, propensas a vícios, propensas à sensualidade exagerada, propensas ao álcool, as doenças. Jesus tem poder para alterar todas essas situações. Jesus tem poder para alterar tudo isso, para mudar tudo isso dentro de um ser humano, para tirar as reações carnais, desde que a pessoa aceite. É de graça, é 0800, não tem que pagar nada, mas tem que aceitar Jesus. Eu acho o Evangelho maravilhoso, porque eu tenho visto ele mudar a natureza de pessoas. Isso é a coisa mais difícil de se operar. Psiquiatras, psicólogos, muito difícil mudar a natureza de uma pessoa, mas Jesus muda. A palavra muda. A palavra, ela entra e transforma de água para vinho. Na vida daquele que recebe Jesus, na vida daquele que consegue concordar com Jesus, a palavra muda de água para vinho. Ela muda completamente a natureza do ser humano. Amém, irmãos? Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Eu comecei a fumar, caretinha, com 12 anos, baseado com 14, com 16 eu já era alcoólatra, com 18 eu valia menos do que... Na boca do povo eu não valia nada. Jesus transforma a natureza. Eu era um adolescente quando eu comecei, por isso que era impossível. Adolescente, mal formado, é que nem uma má formação congênita. Uma criança que nasce com o braço torto assim, ó. Minha natureza nasceu torta. Mas Jesus transforma. Jesus muda. Meu pai foi um grande adversário meu, não culpo ele, porque era muito difícil ser pai de um cara que nem eu. E ele falava para mim: pau que nasce torto, morre torto. Eu falava: mas eu não sou pau. Jesus transforma. Jesus transforma.
Jesus transforma. Se você tem dificuldade para aceitar Jesus, eu sei que você é bacana, muito melhor do que eu, não estou querendo te comparar comigo não, mas Jesus transforma. E se você aceitar Jesus nessa noite completamente, se você deixar de discutir, deixar de questionar e falar, eu quero, eu decido aceitar Jesus nessa noite, você pode ter certeza que o poder da palavra que limpou esses discípulos, ele vai te limpar completamente e vai transformar a sua vida de água para vinho. Quem rejeita a palavra, quem não aceita Jesus, pode ser religioso do jeito que for, mas não alcança essa transformação, porque somente a palavra, que é Jesus encarnado, Jesus é a palavra. A Bíblia fala, e o verbo se fez carne. Você já ouviram dizer isso? A palavra encarnou. Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Aquele que aceita a palavra de Deus, alcança essa transformação. Mas se não aceitar a palavra de Deus, pode ser filho de crente, pode ser o que for, que não tem como acontecer nada, porque não aceitou Jesus. Só aceita Jesus quem aceita o que ele fala, quem aceita o que ele veio anunciar, quem aceita a mensagem dele completamente. Aí sim, essa mensagem ela entra e ela tem poder de fazer com a pessoa aquilo que ela fez com os discípulos e que nós lemos em João 15:3, mudar o interior da pessoa. A palavra limpou aqueles discípulos e a palavra continua limpando quem caminha com Jesus, quem aceita Jesus. Isso dá resultado, isso dá certo. Ele vai mudar a sua natureza de água para vinho. Ele vai tirar a sua ira, ele vai tirar a sua reação, ele vai tirar a sua carnalidade. Você vai deixar de questionar, porque você vai aceitar. Quando a pessoa aceita, ela para de questionar. E ela passa a aprender com Jesus, e ela passa a caminhar com Jesus, e ela passa a perguntar para Jesus, então como é que é? E o Espírito Santo chega e comunica, e ela aceita o que o Espírito Santo comunica. E cada passo que se dá nessa caminhada, Jesus vai tendo a oportunidade de transformar, de mudar alguma coisa, de curar alguma coisa, de abrir porta onde não tem porta, de tirar o que não presta e colocar somente coisas novas. Amém, irmãos? Aquele que está em Cristo Jesus. Abre na Bíblia, para mim terminar, a última coisa que eu vou dizer aqui, 2 Coríntios capítulo 5. Eu quero que você leia, para você acreditar nisso que eu estou lhe dizendo. 2 Coríntios 5, 17. Olha aí. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero que essa igreja viva dentro dessa realidade de se tornar-se nova criatura em Cristo Jesus.